Mas é muito curioso isso, né? Antigamente, quando tocava RPM, mesmo se minha mãe não ouvisse, minha avó, todo mundo sabia do que se tratava, né? Hoje em dia não, né? Tudo muito nichado. O Rodrigo fez uma pergunta ali para você. Essa caveira aí surgiu na caveira da capa, né? Surgiu do nada ou tem algum significado? É rádio pirata, né? É o Por Rádio conta da Pirata, é o Caveira Pirata, né? caveira das bandeiras piratas, que ficou propalada aí no cinema, na literatura e tudo, né? Nem os piratas provavelmente não usavam uma bandeira com uma caveira, mas é uma coisa romanceada, né? Ficou aí. Eu acho que o Paulo Ricardo não está cantando como antes, né? Alguém estava, acho que foi o Kevin, não lembro, mas ele está cantando bem ainda, eu acho. Tá. A voz muda, né? Vai ficando mais madura, mais rouca, mais grave e tudo. Para uns envelhecem melhor, para outros nem tanto, mas eu acho que o Paulo Ricardo dá conta do Ricardo. Do Ricardo, da Paulo, conta. Paulo Ricardo dá conta Paulo do recado, Ricardo. do recado. O Paulo Não, Ricardo dá conta. eu acho que o Paulo tem um estilo de cantar muito nesse grave dele, assim, meio sussurrado, assim, que é muito Né? muito peculiar do Paulo Ricardo. Pode parecer para alguns que não seja cantar bem, porque as pessoas não estão habituadas, né? Não estão com o ouvido acostumado como a gente estava na época, né? Com o Paulo Sim, Ricardo. Que para mim, para a gente foi muito novo até, né? Falo, sim, sim. caraca, esse cara canta seduzindo, né? É. Mas Ele ele era continua míope, né? cantando. Daí ele espremia o olho porque ele era míope, aí dava uma sensualizada, aquele olhar de mormaço, né? O olhar 43. Não, e no Olhar 43 eu estava reouvindo agora, essa semana, ele né, provoca as menininhas da plateia, ele grita, ai tesão, Sim, sim. tinha todo um negócio, né? É. O, o lance do roquinho, né? Que eu falei que eu às vezes cantava tentando imitá-lo e tudo, mas é uma brincadeira. Ele não. Se ele for, eu não sei, eu não tenho técnica, né? Mas se ele forçasse, como eu forço para fazer, ele não fazia um show completo. É natural dele, assim, ou ele tem a manha para Não, fazer. assim, o que eu estudei de música eu não estudei de canto, mas eu sei, assim, mais ou menos, assim, que eu toco instrumento, eu canto só de farra. É, Uhum. existe toda uma técnica para você fazer o tal do drive, que é o que o Axl Driver. Rose fez, que ele faz um pouco, assim, que não é puxar a voz da garganta, né? Você tem que. Mas assim, Vibrar as pregas vocais, né? Mas não é. ele tem uma técnica ali, mas eu não sei qual é, mas existe. É. Vamos dar uma. Eu quero trazer um contexto aqui para a galera, para a gente situar. E o Paulo. Não, o Paulo Ricardo sempre foi bonito, continua bonito. Estamos Continua. falando da beleza, Paulo Ricardo é um gato. Envelheceu bem, tá bonito, continua bonito. Continua um homem bonito. O lance do contexto, né? Porque é impossível entender Rádio Pirata ao vivo sem entender o Brasil daquele momento de 1986, né? Era um país completamente diferente. Nós estávamos saindo de mais de 20 anos de ditadura, Tancredo havia morrido no ano anterior, José Sarney assumia a presidência, o Plano Cruzado tinha criado um clima de enorme otimismo econômico e as pessoas voltaram a consumir. Acho que 86, salvo engano, foi o ano que mais se vendeu o disco, né? Por isso daí Sim, 2 milhões de cópias desse álbum, né? Então, é, e, assim, e, e esse disco cola muito com o Plano Cruzado, né? Porque o Plano Cruzado também foi uma euforia e fracassou, né? E o RPM teve essa euforia e depois, de repente, ué, cadê o RPM? Tinha. E outra coisa, também, né? Se fala muito que na época que se tinha que produzir vinil, né? Na época dos Secos e Molhados, a gravadora derreteu disco para poder pegar vinil para fazer, né? Que era Continental, que era uma gravadora sim, basicamente sertaneja, né? E na época do RPM, eles tiveram que produzir, acho que fora do Brasil, contratar outro fornecedor, assim, foi uma loucura para poder é, colocar disco na rua. Foi bem pesado. sim, sim. É isso, as lojas viviam cheias, né? As gravadoras vendiam discos como nunca. Era um momento, então, de esperança. Claro que depois muita coisa daria errado, como a gente sentiu na pele, né? Mas naquele instante havia uma sensação coletiva de futuro. E a música captava exatamente esse espírito. Ao mesmo tempo, né? O rock brasileiro vinha de uma sequência impressionante, assim, né? Lembrando que no ano anterior teve o Rock em Rio, né?
e aí surgiu Legião, os Titãs, em 85, lançaram televisão, se eu não me engano. Acho que foi, né? O televisão. 85 foi televisão. Paralamas bombando, né? Paralamas estava para lançar em 86 o Selvagem. Sim, 84 eles tiveram, né, um disco, o Paralamas, se eu não me engano. O Passos do Lui. Fizeram um ótimo show no Rock in Rio, né? Então, depois do Rock in Rio, várias bandas começaram a aparecer também, né? O Traje, né? Não, assim, a gente tem, inclusive tá fazendo um jabá aqui para nossa amiga Cris Fuscaldo, né? O disco, Sim. O livro de 85. Assim, a gente teve bandas pós Rock in Rio, né? O Engenheiros, não sei se chegou a lançar disco, mas o Engenheiros tem uma formação de 85, né? Começou a despontar em 85. Sim, pelo menos. mas eu acho que o primeiro álbum saiu em 86. O RPM 85, Televisão do Titãs, o primeiro do Legião. O RPM lança esse aqui, né? O Revoluções por Minuto. O primeiro do Legião, que não tem o PA, né? Na capa. Não, tem uma fotinha dele no encarte. A capa já estava pronta. A Legião Urbana, o álbum da Legião Urbana, o primeiro, sai em janeiro de 85, no mesmo mês do Rock in Rio. Depois o Cazuza, né? Então a gente pode. Cazuza solo, né? Talvez sejam os artistas que a gente poderia chamar de filhos do Rock in Rio, né? Geração pós-Rock in Rio. Sim.